boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, a essa casa de Jesus. E é sempre muita satisfação a gente ver bastante gente reunida, bastante gente vindo aqui para escutar a palavra da nossa irmã Rosimar, os ensinamentos que ela vai trazer hoje. E primeiramente eu vou falar, a maioria já deve saber, mas sobre os trabalhos da casa. Agradecer a todos aqueles que de alguma forma colaboram com os trabalhos da casa, sejam com as doações para manutenção da própria casa, o aluguel, a luz, a água, dos nossos trabalhos sociais, que a gente tem nas terças-feiras, levamos alimento, cerca de 60 refeições para os moradores de rua. Então também foi muito importante a ajuda de todos com os cobertores, porque a gente está tendo um inverno muito frio, então estamos conseguindo aquecer um pouco esses nossos irmãos. A colaboração de todos também com o bazar, que a nossa irmã Fátima cuida com todo carinho, tanto na doação de coisas, quanto nos itens que a gente vende, por um preço simbólico, que também ajuda a pagar a despesa. Trabalho maravilhoso da nossa irmã Maria José, com os enxovais das mãezinhas, a cesta básica, que também leva aquele calor humano, aquele amor às pessoas necessitadas. Esqueci alguma coisa? Não, né? Hoje eu esqueci de trazer a cola. Para lembrar tudo que tem que falar. A cesta básica falei. E também falar um pouco sobre os trabalhos de evangelização da casa. Às terças-feiras, às 16h30, a gente tem um curso de iniciação ao Espiritismo com a Alessandra. Então, eu recomendo a todos que estiverem iniciando na doutrina esse curso. Eu sei que é um horário às vezes meio difícil para alguns, mas é muito importante, porque como o Allan Kardec disse, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, porque a evolução moral e a evolução intelectual devem caminhar lado a lado. Também temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é tanto presencial quanto online, aos sábados aqui às 17 horas. Depois às 19 temos o estudo do Livro dos Médiuns. Esse é para quem já está um pouco mais avançado nos estudos da doutrina, já tem alguns pré-requisitos. E aos domingos também temos o estudo às 19 horas com o nosso querido irmão Diego, que é um estudo misto, intensivo, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, de forma online, tá? Então facilita para quem tem problema de se locomover e tal. Esse é um horário, acho que é mais fácil para todo mundo. Mas o que eu digo é o seguinte, é muito importante a gente estudar, ler os livros, participar dos cursos, porque é o conhecimento da doutrina que vai nos esclarecer. Porque a doutrina, como a gente diz, é uma fé raciocinada, e para a gente raciocinar a gente precisa conhecer. Eu vou até antes da oração falar um pouco sobre ser espírita. Ser espírita, como também diz o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é a gente se melhorar a cada dia. E você reconhece o espírita justamente porque você vê nele a melhora, a evolução moral e o esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. E eu sempre até costumo conversar isso muito com o Diego, que uma das coisas mais difíceis que eu acho dos ensinamentos de Jesus é amar o inimigo. Amar o inimigo é difícil, né? Mas não é aquele amor fraterno que a gente deve ter pelo inimigo, que a gente nutre pela nossa família, apesar que às vezes até dentro da família a gente tem inimigos, mas é a compaixão, é a gente
ter consciência de que aquela pessoa sofre, a pessoa que está no mal sofre. Porque pensem bem, se a gente só amar as pessoas que nos são caras, os nossos amigos, a gente não está sendo muito diferente dos maus, porque os maus também gostam das pessoas que lhes são caras e dos seus amigos. Então a gente tem que ser melhor. Então nesse momento eu convido a todos a elevar os pensamentos, pensar no nosso Mestre Jesus, no nosso Pai Celestial, e todos aqui, amparados pelos benfeitores do plano espiritual, pelos trabalhadores espirituais da casa, que possamos ser gratos a termos conhecido a doutrina espírita e que possamos sempre seguir nosso caminho conforme o exemplo e os ensinamentos que nos foram trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Que nosso Deus, nosso Pai eterno, nos ampare em todas as dificuldades que encontremos no caminho, que nos levante quando tropeçarmos e cairmos, e que nos ajude a superar os obstáculos que muitas vezes nós mesmos criamos para nós. Que nosso mentor, que está a um pensamento de distância de nós, que os trabalhadores e benfeitores do plano espiritual sempre estejam nos intuindo, sempre estejam nos inspirando, sempre estejam cuidando para que não nos desviemos do caminho reto que nos levará a nos tornarmos espíritos perfeitos e chegarmos ao reino dos céus. Então, nesse momento, mais uma vez, com pensamento elevado, eu convido a todos a fazer a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E que a nossa irmã Rosimar seja inspirada pelo mentor dela, pelos mentores da casa, e possa tocar nossos corações. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente para conversarmos sobre esse assunto tão importante que tem um lugar especial no nosso coração. A evangelização espírita. E eu me dediquei mais, durante alguns anos da minha vida, à evangelização dos pequeninos. Nós começamos em 1991 a trabalhar na evangelização espírita infantil. E passamos por todos os ciclos, porque, segundo a pedagogia, nós dividimos por ciclos, por faixa etária. E as crianças onde nós iniciamos como evangelizadoras são de um bairro de periferia, um bairro de carência socioeconômica, financeira, e nós começamos lá com crianças de 6 a 7 anos e fomos, no decorrer do tempo, fomos mudando para várias faixas etárias, até que chegou para nós o trabalho com evangelização de bebês também. E no começo causou surpresa, Como assim evangelizar bebê? Bebê não fala, a maioria ainda, não anda, são bebês mesmo. Era de 2, 3 meses que chegava lá
na nossa casa espírita para serem evangelizados. E nós fomos descobrindo estudos com a Sheila Passos, lá do Sul, que voltou à verdadeira vida há pouco tempo agora, e ela fez um compilado de estudos maravilhoso, e nós vimos que a evangelização espírita inicia no ventre da mãe. Né? Não sei se temos alguém aqui que está com um ser preparado aí para reencarnar, mas é no ventre. E nós fomos vendo a necessidade de convidarmos as gestantes assistidas pela casa para participarem da evangelização. Então, aquela evangelização que para nós começava com crianças de 6 anos e subdividindo por diversas turmas, de 6 a 9, de 9 a 11, até chegarmos na mocidade, porque a casa espírita onde nós iniciamos era um pouco maior que essa aqui. Nós tínhamos 16 salas de aula. Então, trabalhávamos em 3 turnos com as crianças. É um conjunto, né? Lá, agora não se fala mais favela, né? Agora nós nos referimos à comunidade. Era um conjunto de comunidades que todos os sábados chegavam à nossa casa espírita para receberem a luz da doutrina espírita. E as crianças ficavam ali conosco, das 8 da manhã ao meio-dia. Então, nós tínhamos ali uma oportunidade de trabalho que nós, a cada encontro que estávamos lá, nós saíamos mais e mais enriquecidos. Porque quando a gente pensa, eu vou lá, vou levar os estudos, não. Nós saímos de lá com uma bagagem bem melhor do que quando nós chegamos à casa espírita. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema da noite, que é a evangelização, a importância da evangelização espírita, né? E nós trouxemos alguns livros aqui, até o Valteir, quando me viu separando os livros, falou assim, nossa, você vai levar tudo isso? Eu falei, tudo não, é só isso que eu trouxe. Eu trouxe aqui os mais, assim, recentes, para nós que buscamos sempre o material para trabalharmos com as crianças. Então, tem muito material da Federação Espírita, da União Espírita de São Paulo, mas eu trouxe, assim, uns que trazem mais temas para a gente na atualidade. Nós vamos ver no decorrer do tempo, a evangelização de portas abertas para o autismo. Olha só, esse é bem recente, é da nossa irmã Lúcia Moisés, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E o último agora, para além das telas digitais. Esse aqui, então, é muito importante, que é um assunto que está, né, em voga atualmente, porque nossas crianças estão demais, né, nas telas, no celular, no computador, até mesmo em casa, na televisão, né? Que algumas mães falam assim, é a babá eletrônica. Mas é uma babá que, se nós formos analisar, é uma babá que está levando as nossas crianças para um caminho equivocado, né? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns slides aqui. Vou pedir para o Diego trocar para nós. Olha, deixa eu pegar, como diz o nosso irmão Eduardo aqui, vou pegar minhas colinhas, que a gente deixa sempre separado aqui para nos ajudar. Desculpem a demora, com um braço só é mais demorado. Vai dar para passar? Dá? Evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. E quando a gente fala evangelização, né, se nós separarmos ali a palavra evangelização, é o evangelho em ação, né? Que nós devemos colocar para os pequeninos tudo que nós já vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, colocarmos em ação para os pequeninos. Pode passar, Diego. E quem é o evangelizador? Eu já me apresentei para vocês aqui, estou
nesse caminho abençoado. Sempre agradeço muito a Deus por ter me colocado nesse caminho, porque a cada vez a gente aprende um pouco mais. E quem é a figura do evangelizador? Considerando-se que o coração infanto-juvenil é abençoado solo, onde se deve albergar a sementeira de vida eterna, a evangelização espírita apresenta-se como verdadeiro campo de semeadura e o evangelizador como responsável semeador. Olhem bem. Então a criança chega para a gente, né? Querendo receber a semente. E o evangelizador, ele é a figura do semeador. Aí, como tudo que nós preparamos para a evangelização é baseado na doutrina espírita, nós encontramos a parábola do semeador. E o que nós vimos na parábola do semeador? Que ele encontrou diversos tipos de solo, né, meus irmãos? Ele não encontrou só aquela terra fofinha, adubada, onde ele chegou ali e colocou a semente. Quem conhece aqui a parábola do semeador sabe, né? Foram diversos tipos de solo. E nós, como figuras representantes da evangelização, que estamos neste caminho, ao longo do tempo nós encontramos diversos solos. E é aí o momento de nós colocarmos em ação o Evangelho de Jesus, usarmos de empatia, usarmos de paciência, de tolerância para com aqueles pequeninos que chegam com os seus problemas, com as suas dificuldades. E nós temos aquele jogo de cintura de contornar aquele momento de dificuldade. E nós nos lembramos de um fato, bem no início, quando nós começamos a evangelizar, nós estávamos colocando para as crianças a importância de ajudar em casa. Ah, de manhã, quando levantar, arruma tudo bonitinho para ir para a escola, para deixar menos trabalho para a mamãe. E comentando, né? Porque lá nós tínhamos uma oficina onde as crianças aprendiam a cuidar da casa. Tinha aquele momento que eles iam para a oficina do lar, aprender a cuidar do próprio calçado, aprender ofícios de casa mesmo, para não pesar o serviço só para a mãe, né? E eu percebi que uma das meninas foi encolhendo no cantinho da carteira, assim, e eu falando da importância de cada um esticar sua caminha de manhã, deixar tudo arrumadinho, quando chegar, tão gostoso você ver a cama arrumada, e a menina foi se encolhendo cada vez mais. Aquilo me tocou, eu parei, falei, o que foi? Você está bem? A menina fechou o semblante de uma tal maneira, se ela tivesse me dado um soco, não doía tanto. Ela falou para mim assim, ô tia, como é que eu vou arrumar minha cama se eu durmo num papelão? Meus irmãos, se tivesse um buraco ali aquela hora, eu tinha entrado naquele buraco, eu sumia dali. Eu respirei, contei até 1000 naquela hora, assim, na velocidade de um relâmpago, e pedi a mentora espiritual daquela casa que nos acompanha esse tempo todo, a nossa querida irmã Meimei, falei, me auxilia, minha irmã. Eu estou sem chão aqui. Mas sabe aquelas coisas assim de fração de segundos? E eu abracei a menina e comecei a conversar com ela. Falei, olha, essa situação vai mudar. Confia, você não vai dormir num papelão mais. E começamos a conversar. Aí nós vimos a importância de nós conhecermos cada criança que chegava na nossa casa, de sabermos as necessidades que elas tinham, não só de conhecer os ensinamentos de Jesus, mas as dificuldades que as levavam àquela casa. Aí nós fomos ver que muitos não tinham o que comer quando saíam dali. Aí nós buscamos um vínculo maior, que foi o trabalho com assistência social, de assistência e promoção social. Aí nós começamos um trabalho na casa que os pais
que estavam desempregados, levavam seus currículos para conseguir emprego. As mãezinhas que não tinham nenhuma ocupação para ajudar na renda, iam aprender a fazer sabonete artesanal, iam aprender a fazer crochê, iam aprender a costurar para ajudar, para nós não passarmos mais por esse momento de tanta dor, que eu confesso para vocês, doeu mais do que o dia que eu caí e fraturei o meu pulso. Sabe aquela dor que te cala fundo dentro do seu ser? Me doeu muito, meus irmãos. E a partir desse momento, nós vimos a importância maior de nós levarmos para aquelas crianças esse jeito de nos colocarmos como crianças. E nós começamos a colocar uma forma mais abrangente da evangelização. Nós fomos fazer visita nas casas das crianças. E a cada vez que nós chegávamos lá, era uma alegria, que nós saíamos de lá, assim, teve uma vez que uma criança falou para mim assim, ô tia, qual que é o seu salário para ficar aqui com a gente de 8 ao meio-dia? Aí eu dei um sorriso para ele e falei, olha, não tem preço. O salário que nós recebemos aqui não tem dinheiro que pague. Porque nós trocamos conhecimentos aqui. E nós sabemos, no decorrer do tempo, que esses espíritos que nos chegam são pequeninos agora. Né? No próximo slide nós vamos ver. Pode passar, Tiago. Sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade. Deixa eu voltar aqui, meus irmãos. Nós estávamos falando do evangelizador, né? Isso aqui ainda é a continuação do evangelizador. Sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade, do afeto e da fidelidade doutrinária, de modo a oportunizar às crianças e aos jovens momentos de aprendizado e de convívio, com vistas ao conhecimento espírita e às vivências do ensinamento de Jesus. Então, essa aí é uma das funções do evangelizador, né? Que nós devemos nos preparar sempre buscando os ensinamentos doutrinários. Nós temos que ter estudos, como nosso irmão falou aqui, conhecer o Evangelho, conhecer o livro dos Espíritos, para termos base, para termos uma estrutura doutrinária. Pode passar. E quem é o evangelizando? Esses rostinhos, né, que chegam para a gente e muitas vezes nos surpreendem, né? Como eu mesma já contei para vocês. Pode passar. O evangelizando é um ser espiritual, criado por Deus e que participa dos dois planos da vida, do físico e do espiritual. Nesse processo de autoaperfeiçoamento, o educando se transforma e transforma a realidade que o circunda. Olha bem, se nós levarmos para a criança ensinamentos que vão fazer com que ela se conheça, né, para que ela vá vencendo, como disse o nosso irmão, como verdadeiro espírita, vá vencendo as suas dificuldades, as suas más tendências, ela se transforma. E ela transforma, né, o ambiente ao seu redor. Certa vez nós estávamos saindo da casa espírita e é um bairro assim muito movimentado no sábado, principalmente lá onde nós começamos o trabalho. E ouvimos em uma das casas assim próxima à casa espírita uma criança cantando música da evangelização. Isso é muito recompensador para nós, porque elas estão no meio que a música que rola lá, nós bem sabemos, não é música que fala de Jesus, que fala da natureza, que fala do amor ao próximo. São outros ritmos, né? Mas naquele lar, onde as crianças tinham acabado de sair da casa espírita, elas estavam cantando sobre Deus, sobre o mar, sobre os pássaros. E isso é muito gratificante. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral
completamente nova em sua estrutura orgânica. Vejam bem, na estrutura orgânica, na estrutura espiritual, muitos têm muito mais bagagem, muito mais vivência do que nós. A feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. E elas recolhem e elas gravam essas impressões. Certa vez, eu estava descendo do 4º andar da casa espírita com um pedaço de giz entre os dedos. Quem já trabalhou na educação aqui, que usava giz comum, sabe disso, né? Às vezes a gente descuida e quando vê está com um pedaço de giz na mão. E eu estava descendo a rampa da casa espírita com um pedaço de giz entre os dedos, assim. Um garotinho parou, mas me olhou tão assustado e falou: tia, você fuma? Olha, a minha cabeça bateu lá no teto, de tanto susto que eu levei. Eu, não, isso aqui é um pedaço de giz. Ele, ai, meu coração quase saiu pela boca, tia. Então, nós temos que ter essa noção. Nós temos que ter esse olhar de nos avaliarmos sempre. Olha o exemplo que nós somos. Nas campanhas que nós fazemos de valorização da vida. O não fumar, o não beber, o cuidar bem do corpo, o se alimentar corretamente. E aquela criança viu um pedaço de giz entre os meus dedos e já ligou logo a um cigarro. Aquilo ali foi outra que me marcou, assim, vai ficar na minha bagagem aqui. Com certeza eu vou retornar para outras paragens com esses acontecimentos marcados em mim, porque marcaram. Aí nós vamos despertando para a influência que nós exercemos sobre os pequeninos. Aí fica um questionamento, né? Vamos refletir. O que eu estou sendo como espelho na vida desses pequeninos que nos procuram? Eu estou realmente colocando o evangelho em ação? Ou eu chego lá e levo todo o meu programa prontinho e blá, 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 é isso e tchau? Tem que ser muito mais. Nós temos que ser como médium que leva o trabalho mediúnico a sério. Nós somos médiums 24 horas por dia. O evangelizador é a mesma coisa. Devemos estar vinculados ao trabalho com Jesus 24 horas por dia. Nós estamos o tempo todo trabalhando nesta causa que abraçamos. E como nós falamos aqui, de nós termos esse link, essa ligação com a base da doutrina espírita, nós trouxemos, pode passar, Diego, a questão 383 do Livro dos Espíritos, os números simbolaram aqui. 383 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né? É uma criança, uma foto de uma criança. Aí. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Este o espírito, né, que nós estamos aqui falando. Por quê? Que nós, como espíritos eternos, precisamos passar pela fase da infância. Isso foi Kardec quem perguntou, o nosso pedagogo por excelência, né? Perguntou aos amigos espirituais. E eles responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É o que nós falamos, né, meus irmãos? O que nós estamos fazendo como educadores? Como pais, como tios, como avós, como responsáveis por esses espíritos que estão chegando para nos ajudarem agora
nessa época de passarmos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. São espíritos que chegam com uma bagagem que nos levam a querermos amanhã fazermos o melhor. Poxa, cheguei em casa hoje, não senti que não foi legal aquela aula que eu preparei para evangelização. A criança me fez uma pergunta que eu não soube responder. Muitos e muitos evangelizadores já passaram por isso. Eu falo isso para vocês de carteirinha, porque as crianças estão chegando com uma necessidade de compartilhar o que elas trazem. São espíritos com conhecimento muito grande, mas que precisam que nós, como responsáveis, né, como disse aqui, como responsáveis pela condução desses espíritos, tenhamos a simplicidade, tenhamos a humildade de falar: isso eu não sei te responder agora. Eu posso pesquisar? Semana que vem nós sentamos aqui e vamos fazer uma roda de conversa. É isso que eles esperam. Que nós não tenhamos o orgulho de falar: não, mas não é possível. Eu já vivi 6 décadas e uma criança que está começando agora a sua primeira década vai me deixar sem saber dar uma resposta? Não. Nós temos que colocar a nossa humildade nesse momento e olhar nos olhos da criança. Muitas vezes é isso que ela quer. Ela quer que você se abaixe, que você olhe no olho dela e fala: hoje eu não sei te responder, mas eu posso pesquisar? Você me dá essa oportunidade? Vamos aprender juntos? Isso eu não sei. Tem muitos espíritos que chegam agora, como nos esclarece nossa irmã Lúcia Moisés. Depois, quem quiser conhecer mais sobre o livro, eu posso até emprestar, não me importo. Nossa irmã Lúcia Moisés fala que eles vêm para aprenderem agora o sentimento, para compartilharem com a gente esses sentimentos de perdão, de paciência, de tolerância, que muitos desenvolveram a asa da cultura, do intelecto. Mas a moral, o sentimento, está ali precisando ser impulsionada. Muitos vêm agora com essas limitações que nós estamos vendo aí, TDAH, autismo, é tanta síndrome. Aí nós vamos pesquisar, os amigos espirituais nos falam, precisam de empatia, precisam de compreensão, precisa de união. Quantas e quantas famílias, quando recebem um ser assim, muda todo o seu comportamento? E muitas vezes não se dão conta. Opa, o que nós estamos aprendendo? Está muito mais difícil, tá? Não é fácil, nós bem sabemos. A família que tem uma criança que precisa de uma atenção, de um cuidado especial, passa por muitas dificuldades, nós bem sabemos. Mas nós temos a certeza de que o fardo é proporcional às nossas forças, que Deus conhece a cada um de nós e sabe do que nós somos capazes. E nós, muitas vezes, queremos entregar os pontos. Nós, muitas vezes, falamos: eu vou deixar para a próxima encarnação. Nessa eu não vou dar conta. Porque nós já estudamos, às vezes, um pouquinho, e nós vimos que nós somos seres reencarnantes, que nós temos vidas sucessivas, nós sabemos da pluralidade dos mundos. Então, nós vamos deixar para a próxima encarnação. Não podemos mais, meus irmãos. Nós temos que aproveitar este momento em que estamos a caminho, em que essa doutrina abençoada que Allan Kardec organizou para nós, tem tudo aqui na doutrina para nós aprendermos a vivenciar os ensinamentos de Jesus de forma simples. Mas nós precisamos nos empenhar em buscar o estudo, em buscar o trabalho no bem. Quantas e quantas pessoas, às vezes, chegavam na casa espírita e falavam assim: olha,
eu não sei ler, eu não sei escrever. Mas eu quero estar aqui em algum trabalho nessa casa. Eu me sinto tão bem quando eu estou aqui. Isso, gente, há bons anos atrás. Hoje em dia, o índice de analfabeto diminuiu bastante, né? Nós bem sabemos. Mas pessoas que chegavam na casa espírita falando da dificuldade de não saber ler, de não saber escrever, mas queriam servir água, queriam ajudar na cozinha, no preparo de alimento. Isso é um aprendizado para o espírito. Muitas vezes, aquele espírito que nesta vida está passando por essa limitação de ser um analfabeto, é para desenvolver esse lado de chegar e falar, eu não sei, nessa vida eu ainda não consigo ler, eu não consigo escrever, mas eu me sinto bem nesta casa de caminho, eu quero desenvolver um trabalho aqui. Olha só, é o trabalho no bem, recompensando aquele espírito que ali está em busca de consolo. Porque nós sabermos ler e escrever não é para nós nos sentirmos vaidosos, é para nós utilizarmos tudo o que lemos para o bem. Usarmos a arte, usarmos o belo a serviço do bem. Né? A doutrina espírita nos ensina isso. A usarmos tudo que nós somos capazes de fazer para o bem, para divulgar, para promover o bem, para promover o bem-estar de todos que convivem conosco. E no Evangelho, nós já falamos aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, né? Vou repetir a questão 383, né? Que foi essa resposta, falando sobre o Espírito. Nós trouxemos também uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó Espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade? Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Olha só. É uma recompensa, né? Para todos nós que temos a possibilidade de auxiliar um espírito que nos chega naquela forma tão frágil, precisando do nosso carinho, mas também aqueles outros que nos chegam pedindo um pouco mais de compreensão, de paciência, de tolerância. Toda família tem, né? Eu lembro sempre que minha mãe falava, olha os dedos da mão. Nenhum é igual ao outro, nenhum. E da outra mão, então, mais diferente ainda. Nós temos que conviver com essa diferença e aproveitarmos essas diferenças e aprendermos com ela. Porque é tão bonito, né, as diferenças. Já imaginou se todo mundo aqui hoje tivesse vestido de amarelo? Né? Cansa, né? Cansa os olhos você olhar para um lugar e está tudo monocromático, né? É o termo chique do momento. Tudo amarelo aqui. Cansa o nosso visual. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu um planeta que tem todas as cores que nós possamos imaginar. Nós já paramos para pensar? Olha para um canto aqui em Ubatuba, então, nós temos tantas árvores, tanta área preservada. Será que todas as árvores ali têm o mesmo tom de verde? Todas elas têm a mesma cor no tronco? O solo aqui em Ubatuba, eu fico encantada com a areia das praias. Cada uma tem o seu particular, cada uma tem uma espessura, cada uma tem uma cor diferente. Olha bem, é isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Ser gratos a Deus por toda essa diversidade de aprendizado, né? Porque todo dia nós aprendemos. E a evangelização é isso. É nós aprendermos a todo instante.
quando estamos na casa espírita, quando estamos circulando pela cidade. Quantas vezes a criança olha um adulto assim, que jogou um papel no chão e a criança olha e fala, que coisa feia, estragando o planeta. Isso a gente está muito comum hoje em dia. A criança vai lá, pega o papel, a lixeira ali, ó. E o adulto ainda olha, sabe de nada. Estou com tanta pressa, estou ocupado. Perde a oportunidade de aprendizado. As crianças estão aí como espíritos com muito mais conhecimento do que nós, alguns deles, para nos ensinarem, para darmos um puxão de orelha em nós mesmos. Olha bem, você está usando tudo que você já leu, você está vivenciando tudo que você já recebeu dos amigos espirituais como instrução, porque são amigos que se dedicam ao estudo. Nosso amigo César Braga Said, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, preparou essa obra linda aqui, olha. É os Desafios da Evangelização Espírita. É muito bom esse livro. Ele nos traz aqui fórmulas, né? Não é receita de bolo, porque não dá, na educação não dá para você levar tudo prontinho e falar assim, hoje eu vou falar sobre isso, isso, isso e ponto. Não é assim. Principalmente na evangelização com os pequeninos. Nós precisamos ter a flexibilidade. O nosso planejamento, que já entra na parte técnica, o nosso planejamento de aula tem que ter sempre flexibilidade. Porque às vezes você está ali conversando com aquela criança e uma delas traz uma dor em especial que você vai ter que deixar um pouquinho de lado o seu planejamento que você preparou, às vezes a semana inteira você organizou metodologicamente, pedagogicamente, tudo organizado ali, mas precisa sentimento. Precisa você tirar um tempo de tudo aquilo que você preparou e dar atenção para aquela criança. E é isso que nós temos que fazer. Estarmos preparados com amor. É o que diz aqui, né? E o nosso próximo slide é uma campanha que foi feita pela Federação Espírita do Brasil em 1977. A FEB criou essa campanha Evangelize, Coopere com Jesus, porque é uma forma, né, que nós temos de levar para os pequeninos tudo que Jesus fez por nós. Né? Nós estamos colaborando em divulgar os ensinamentos de Jesus. Pode passar um. E, por último, nós temos essa mensagem de Amélia Rodrigues, em espírito. Ela nos fala, evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Olha bem. Então, que nós possamos, meus irmãos, sempre buscarmos essa evangelização a todo momento. Aquelas famílias que já têm o hábito de frequentar a casa espírita, fazerem o evangelho no lar com as crianças, buscar uma leitura que seja do entendimento dos pequeninos, para que eles participem também. Porque tudo que eles estão vendo na sala de evangelização está na doutrina espírita. Então, que nós possamos, nesta uma hora que nós tiremos da nossa semana corrida, no domingo, ou numa hora que esteja toda a família em casa, que nós possamos unir os pequeninos, para que esse sol do Evangelho de Jesus aqueça todos os lares, traga paz, traga harmonia e entendimento para a convivência fraterna. Porque com Jesus e com Kardec, nós vamos, muito em breve, passar para esse mundo tão sonhado de regeneração. Mas não vai ser num estalar de dedos. Essa regeneração
depende do esforço de cada um que aqui se encontra, depende da nossa dedicação em lembrarmos sempre dos ensinamentos de Jesus, em fazer ao próximo tudo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, nos lembrando sempre que nós vamos nascer, morrer, renascer sempre, progredir, tal é a lei. Né? Que nós possamos nos lembrar disso, que nós somos espíritos eternos, que estamos aqui para evoluirmos, que fomos criados para a felicidade, mas a felicidade no bem, a felicidade de querer por outro tudo que eu quero de bom para mim, e não só pensar só em mim primeiro, pensar na felicidade do coletivo, pensar no bem-estar de todos. É isso que a evangelização dos pequeninos nos traz. E nós temos muitos irmãos empenhados neste trabalho. Muitos. O trabalho é grande. Que nós possamos, meus irmãos, cada vez mais nos empenharmos nessa busca do estudo, nessa busca da reforma moral, e colocarmos para os nossos pequeninos o que verdadeiramente são os valores morais. Não só aquela educação, você tem que ser um bom profissional, você tem que ser alguém que vai ganhar muito dinheiro. Não, você precisa ser um homem de bem. Aí nós vamos lá no Evangelho e nós vamos encontrar o homem de bem. É aquele que pratica, né, o bem, é aquele que busca vivenciar com os seus irmãos os ensinamentos de Jesus. E nós voltamos à representação da evangelização, que é o evangelho em ação. Que nós possamos a todo instante ter conosco essa preocupação de colocarmos o evangelho em ação nos nossos lares, nas escolas que possamos estar trabalhando, onde quer que estejamos, que o evangelho esteja a nos acompanhar em nossas ações, porque Jesus espera de nós sempre o melhor. Ele mesmo disse: vós sois a luz, vós sois o sal da terra. E esse sal que possa trazer o equilíbrio, a harmonia e a paz para todos os lares. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada. Eu só esqueci de comentar que na evangelização nós temos um trabalho muito voltado para a música com as crianças. E eu trouxe aqui só para vocês sentirem um pouquinho do que nós levamos para eles. Porque muitas crianças com a música se melhoram, entendem melhor a mensagem. Às vezes tem uma dificuldade intelectual, como nós vamos ver no caso dos autistas, mas com a música eles assimilam o ensinamento, eles conseguem expressar os sentimentos. Então vamos ver essa música.
Então nós vamos agradecendo a nossa amiga querida, que hoje mexeu no canteiro, nas flores, nas minhas rosas, até no meu hibisco você mexeu hoje. Meu hibisco está lá, lindo, maravilhoso, amarelo. E agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, agradecer a presença de todos e por tudo que nós aprendemos nessa noite. Se você quiser apagar essa luz, pode apagar, faz favor. Fica mais fácil. E agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e ao nosso Mestre amado Jesus, por nos oferecer esse momento maravilhoso com as crianças, e muitas crianças desencarnadas por aqui, para vivenciar esse momento maravilhoso. Salão repleto. Dependendo do tema da palestra, sempre eles trazem irmãozinhos para acompanhar. E é muito maravilhoso, é muito gratificante para todos nós. Nós passamos por provas, dificuldades, muita provação, porque não é fácil, mas para testar a nossa perseverança, a nossa determinação, cada hora é um negócio diferente, para ver a nossa perseverança e determinação no caminho do bem, no caminho de Jesus, que é o caminho do meio. Depois tem os atalhos, né, que a vida oferece, as estradas laterais, e a gente procura sempre andar nesse caminho do meio, caindo, tropeçando, chorando, sofrendo, mas ali. Essa é a grande vitória nossa de perseverar sempre. E em gratidão a Rose pelo que ela nos trouxe. Então nós vamos encerrando esse encontro maravilhoso com uma mensagem muito importante. Mensagem da criança. Dizes que sou o futuro. Não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz de teus olhos. Não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão somente a festa do teu carinho. Suplico-te, amor, com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons conselhos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu caminho. Sou alguém que bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Ama-me quando eu menos merecer, pois é por aí e é quando eu mais preciso. Então é uma mensagem linda, maravilhosa, que vem mexendo muito com o nosso coração. E encerrando com a oração da criança. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venha ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Proteja-me contra o mal, ensina-me a descobrir o bem. Não me afaste de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã.
Que a paz do Mestre esteja com todos. Um final de semana abençoado para todos nós. Graças a Deus.